Queridos, nós queremos compartilhar com vocês uma palavra nessa manhã que Deus trouxe ao nosso coração. E é uma palavra que, para mim, ela é muito significativa. Eu já vou me aproximando aí dos meus 60, então mais poucos anos eu estarei chegando já nos 60. E quando eu olho as minhas fotos, lá de quando eu era garoto, depois jovenzinho, esses dias, na casa da minha mãe, eu vi que ela colocou uma foto minha, naqueles tempos de escola, não sei se vocês é daquele tempo que tirava foto na escola, com a bandeira atrás, com a mãozinha assim em cima de uma mesa, né? Alguém é desse tempo? Entregaram a idade agora, né? Tudo 40 mais. Né? Então, aí eu fico olhando, aquele garoto não tem nada a ver comigo hoje em dia. Né? Nós vamos mudando, se transformando, né? Eu olho as fotos do meu casamento, que tem 30 e poucos anos, esse ano vai fazer 34, e eu fico vendo com quem que a Elisa casou. Eu não conheço aquele camarada lá, não me identifico com ele, né? Eu até brinco com algumas pessoas que chegam lá em casa e vê aquela foto lá na estante. Nossa, o pastor era assim. Eu disse, esse cara eu não sei quem era. Né? Eu acho que vieram alguns ETs e ele acabou sendo abduzido. E eu fiquei no lugar dele, mas daí os ETs eles têm uma caneta que eles apertam assim e apaga a memória. Então todo mundo acredita que aquele cara sou eu. Né? Mas eu estou falando isso por quê? Porque nós vamos mudando ao longo do tempo, não é verdade? Então se olharmos para trás e olharmos para quem nós somos hoje, ocorreu uma transformação muito grande. Eu não nasci careca, eu nasci bastante cabeludo. E hoje já foi embora, né? Então, as coisas elas vão se transformando ao longo do tempo. Mas elas podem ir se transformando, como também elas podem ir se deformando. Né? Então, ao invés de nós progredirmos, evoluirmos, crescermos, nos desenvolvermos, melhorarmos a cada dia, às vezes a gente pode ir se atrapalhando na nossa vida e toda aquela expectativa, tudo aquilo que desejamos um dia acaba não acontecendo. E o propósito da mensagem para vocês nessa manhã está lá em Romanos 12, o versículo 2. Quem tiver aí com a sua Bíblia vai estar aqui também no nosso painel. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte lá: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na versão King James diz assim: não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu gostaria de brincar com vocês algumas palavras, são verbos e vem o sufixo ação. Por exemplo, orar é um verbo, mas quando você coloca o sufixo ação, vira oração. Interceder é um verbo, mas quando você coloca o sufixo ação, vira intercessão. Motivar é um verbo, mas quando você acrescenta o sufixo ação, vira motivação. Inspirar é um verbo, mas quando você acrescenta o sufixo ação, fica inspiração. Ativar é um verbo, quando você acrescenta o sufixo ação, fica ativação. Todas essas palavras, né, o verbo já indica uma ação, mas quando nós acrescentamos o sufixo, intensifica ainda mais o ato em si. E quando nós juntamos a palavra transformar mais ação, se torna transformação. E o que é transformação? Segundo o dicionário, transformar significa mudar a forma, tomar uma nova forma. E é interessante que nós nascemos num contexto. Tá? Estava falando para vocês aí, quando eu nasci, eu era bem diferente do que sou agora. Então houve uma transformação, meu corpo foi mudando. E quando nós nascemos, nós já nascemos dentro de um contexto. Eu não sei qual a origem de vocês, qual foi o contexto que vocês nasceram.
Se foi num lar cristão, evangélico, se for num lar cristão católico, se foi num lar espírita, se for num lar sem nenhuma religião, sem professar coisa alguma. Eu não sei em que contexto você nasceu, se foi num lar cujos pais de vocês, eles estavam juntos, ou de repente você foi criado, né, por pais não biológicos. Existem diversos contextos, as nossas vidas elas são diferentes. Mas nesse lar, nesse ambiente, nós fomos formados, né? E essa formação que nós recebemos, né, é uma formação que muitas vezes precisa passar por uma transformação. Porque nem tudo aquilo que nós recebemos foi legal. Nem tudo aquilo que nós recebemos realmente serve de bagagem para que a nossa vida dê continuidade de uma forma construtiva ou produtiva. Infelizmente, muitos de nós se acomoda e diz assim, eu nasci assim, eu cresci assim, é assim que eu sou e é assim que eu serei. Né? A gente costuma brincar que parece aquela obra do Jorge Amado, né? Gabriela, Cravo e Canela, e tinha até uma música, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, né? Gabriela, a gente disse assim, né? Queridos, eu quero incentivá-los nessa manhã a buscarmos uma transformação, né? A não nos acomodarmos com o que a gente é, com o que a gente se tornou, mas a gente querer melhorar em todos os aspectos da nossa vida. Às vezes nós enfatizamos numa determinada área, mas deixamos outra área descoberta. Às vezes nós queremos não vivermos a mesma condição social ou financeira que os nossos pais tiveram um dia, a gente quer crescer, evoluir nesse sentido, mas nós deixamos outras áreas que os nossos pais cuidaram, nós deixamos descoberto. Então, nós somos chamados a atenção pela palavra de Deus a buscarmos uma transformação, a buscarmos uma mudança verdadeira e genuína, mas que nos leve a um ponto melhor, a que leve-nos a uma condição que nós desejamos, ou melhor, que leve-nos a uma posição, uma condição que Deus deseja para nós. Mas e o que Ele quer para a gente? A palavra do Senhor diz assim, que se nós permitirmos que ocorra essa transformação pela renovação da nossa mente, nós vamos experimentar então a vontade dEle. E a vontade dEle é boa, é perfeita e agradável. A nossa vontade nem sempre vai combinar com a vontade dEle. Mas se nós buscarmos essa transformação, a partir da renovação da nossa mente, nós vamos experimentar e viver toda a vontade de Deus. Talvez você nasceu e cresceu num ambiente em que palavras torpes eram comuns, né? Quantos palavrões você já aprendeu em casa? Talvez o seu ambiente era um ambiente em que havia mentiras, né? Você via uns mentindo para os outros e você cresceu achando que a mentira é uma coisa normal. Talvez no seu ambiente foi um ambiente em que as pessoas eram julgadas ou discriminadas e você cresceu também com esse senso crítico de julgamento e discriminação dentro de você. Talvez o seu ambiente foi assim, né? Quando nós nos referimos a esse ambiente, ou quando a palavra de Deus se refere que a gente não deve tomar a forma, né, se amoldar com o mundo, a gente fica pensando, mas o que é o mundo, né? O que é o mundo, na verdade? O mundo é onde a gente vive, né? Mas o que é o mundo? O mundo, segundo a Bíblia, são as coisas terrenas. O mundo refere-se às coisas carnais, né? Os desejos humanos, a concupiscência, palavra difícil essa, né? O mundo se refere às coisas temporais, passageiras. Tá? Saber que daqui 50 anos eu não estou mais aqui, porque eu já passei dos 50, daqui 50 eu não estou mais aqui. Ou seja, se alguém fala que eu estou na meia idade, não, eu já passei. Né? Quem sabe eu já vivi 70%, então é mais do que 50, né? Passei da meia idade. O mundo são as coisas finitas, as coisas que envelhecem, as coisas que estragam, as coisas que saem da moda. Então a gente tomar forma, não essa forma do mundo, não ambicionar por essas coisas. O mundo, de um modo geral, é um mundo anti-Deus, em que deuses somos nós, deuses com D minúsculo,
porque fomos contaminados com o pecado. E o pecado faz-nos pensar que nós somos deuses. Tá? É interessante que se enfatiza muito isso, né? Que você é o Senhor da sua vida. Eu não sou. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Tá? E se enfatiza muito isso nos nossos dias. O mundo diz respeito a todas aquelas coisas egocêntricas, toda a centralidade em o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho, e ponto final. E nós somos orientados pela palavra de Deus a não tomarmos esse molde, não tomarmos essa forma para a nossa vida. Por isso, o apóstolo Paulo escreve essa carta, essa epístola aos romanos. Quem eram os romanos? Os romanos, eles foram, entre os gentios, um dos primeiros a se converter depois dos judeus. Quando a igreja nasceu, ela nasceu dentro da comunidade judaica. Os judeus, eles já tinham uma religião monoteísta. Os judeus, eles já seguiam uma cartilha religiosa muito rígida em relação a vestuário, a alimento, comportamento, a não se misturar. Os judeus, eles já eram, por si só, separados das outras comunidades, das outras sociedades ao seu redor. Mas quando o Evangelho ele se apresenta não exclusivamente para o povo judeu, mas agora outras pessoas começam a se converter também. Pessoas que não tinham a mesma fundamentação que os judeus tinham, a fundamentação religiosa e de sociedade que os judeus tinham. E o apóstolo Paulo, então, ele escreve a sua epístola aos Romanos, e nessa epístola ele descreve todo o processo da salvação. Se você ler Romanos, você vai ver, lá em Romanos 3, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ele vai fazendo uma apresentação de todo o processo envolvido na questão da salvação. Quem nós éramos, o que o ser humano perdeu e agora por que só Jesus é que pode resgatar o ser humano novamente à sua condição original, a condição que ele tinha antes do pecado. Mas dentro disso, aqui já no capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que essa mudança, essa transformação, ela depende também da ação de cada um de nós, do desejo e da busca de cada um de nós. A sociedade romana desse tempo do apóstolo Paulo era uma sociedade muito parecida com a nossa nos nossos dias. Roma era uma cidade cosmopolita, aproximadamente 1 milhão de habitantes. E nós geralmente ficamos imaginando as coisas suntuosas, os palácios de mármore, aquelas coisas que a gente vê nos filmes. Mas, na verdade, a grande maioria, como sempre em todos os grandes centros, é uma minoria sufocada nas periferias e que vive em condições subhumanas. As construções em Roma eram um amontoado de casebres. Tanto que vocês leem na história de Roma, quando Roma incendeia, que queimam dos 10 bairros de Roma, queimam 6, 7 bairros. Porque as casas eram muito próximas. Não havia um sistema de esgoto. As pessoas lançavam os dejetos pela janela. Roma era uma cidade escura, não havia iluminação pública. Sair à noite em Roma era um perigo. Então, a sociedade romana, o que essas pessoas, a maioria delas, buscava para si? Buscavam alternativas. E essas alternativas estavam nas tabernas, nos bares. Então, a vida noturna era uma vida parecida com a da nossa sociedade, dos nossos dias. Aonde que os homens, a maioria deles, buscam o relax, o sextou. Para onde eles vão quando não voltam para suas casas? Eles saem do trabalho e vão para onde? Para os bares. Tá? Quando recebe o dinheiro, o pagamento, eles já deixam uma grande parte do seu salário lá. O que essas pessoas buscavam? Elas buscavam a bebida forte, elas buscavam a companhia de mulheres de má fama, jogos de azar. Existem obras desse tempo de arte, descobertas na arqueologia, que refletem nisso. Homens em torno de uma mesa de jogo, bebendo e jogando. As famílias eram compostas de uma mistura muito grande
de homens que tinham mais de uma mulher, que tinham a principal, mas tinham a segunda opção, a amante, filhos bastardos. Ou seja, quando nós voltamos lá, para esse tempo aqui, em que o Evangelho chega até os gentios, que ele chega até a sociedade romana, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo: vocês precisam mudar, é preciso que ocorra agora uma transformação. Porque a salvação vem pela fé. A fé que nasce de ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus foi pregada para eles. Mas agora o que precisava acontecer? Uma mudança. E essa mudança foi tão forte, ela impregnou tanto, que do cristianismo nasce a sociedade ocidental. Vocês já pararam para pensar nisso? Então toda a cultura ocidental, ela é uma cultura cristianizada. Alguns séculos depois, houve a separação do nosso calendário, antes de Cristo, depois de Cristo, e toda aquela cultura pagã, a religião da maioria dos romanos e dos povos gentios, era uma religião politeísta, que eles tinham uma infinidade de deuses, adoravam várias divindades. Em todas as casas dos romanos haviam pequenos altares afixados nas paredes, sobre os quais eles acendiam algum incenso, alguma coisa lá e tal, em homenagem. Eles adoravam seus antepassados, eles reverenciavam seus antepassados. Mas agora chega um evangelho, que são as boas novas, e as boas novas trazem consigo mudança, transformação. Aí você fica pensando aí, mas onde que você quer chegar, né? Onde que eu quero chegar com o que eu estou falando para vocês? Queridos, eu quero mostrar para vocês que aquela sociedade não é muito diferente da nossa. Que aquelas pessoas viveram circunstâncias de vida não muito diferentes da que nós vivemos. E além de toda essa bagagem, de toda essa cultura, de todas essas práticas que eles tinham, no sentido religioso, místico, havia também a questão do comportamento. As mentiras, as traições, as trapaças, as fraudes. O governo romano era extremamente corrupto. Quem dominava sobre o mais fraco, tirava proveito daquilo que eles pudessem. Não pensem vocês que um cidadão andando pelas ruas, ao ser abordado por uma autoridade, ele não era afrontado e levado muitas vezes ao suborno. Então, a sociedade não era em nada diferente da nossa. Porque o pecado, de certa forma, é que corrompe, o pecado é que corrói. E quando as boas novas chegam, as boas novas elas são apresentadas como uma rota de escape. Aquela sociedade recebe o evangelho com muita gratidão, com muita ênfase. Por quê? Eis aqui a oportunidade de deixar para trás as coisas velhas e agora assumir uma vida nova. Mas o apóstolo Paulo ele traz o seguinte: isso não é uma mágica. Receber a Jesus, receber o evangelho não é uma mágica. Há promessas na palavra de Deus? Sim, existem muitas promessas. Mas essas promessas, elas se cumprirão na nossa vida a partir do nosso posicionamento. Deus não é um mágico, como aquele mágico da lâmpada que você aprendeu lá na história infantil, que você esfregava a lâmpada, saía um gênio da lâmpada e dizia, você pode fazer 3 pedidos. Deus não age dessa forma. Por quê? Toda a ação de Deus na nossa vida dependerá também da transformação da nossa maneira de pensar. Fala para quem está aí pertinho de você. Toda a ação na nossa vida dependerá da transformação de nós mesmos. É preciso mudar a nossa maneira de pensar. Enquanto você pensar com o coração pecaminoso, enquanto você pensar com o coração orgulhoso, enquanto você pensar com o coração egocêntrico, não ocorrerão mudanças verdadeiras na sua vida. Quantas vezes, quem sabe, você já orou e pediu a Deus e fez até planos e projetos, vamos imaginar aqui uma situação de mudar a questão financeira. Não, eu quero sair das dívidas, eu quero uma vida melhor. Mas, queridos, quais as mudanças efetivas você fez? Ah, não, eu dou meu dízimo. Mas você continua gastando feito louco. Então dar o dízimo não vai fazer muita diferença. É preciso que você administre de forma
inteligente os outros 90% da sua renda. Queridos, Deus não faz mágica, mas a ação de Deus, a ação do Espírito Santo, que leva-nos à transformação, ela começa na renovação da mente. A palavra grega ali é metanoia, é uma mudança na maneira de pensar, uma mudança na mente. Fica evidente que o que transforma a nossa ação, então, começa na nossa mente. Não são os aspectos exteriores. Os aspectos exteriores podem levar uma pessoa à adaptação. Quantas pessoas que hoje em dia, num culto como esse, elas recebem a Jesus, levantam as suas mãos e tal, e elas vão aos poucos se adaptando à nova religião. Então elas começam a falar igual os crentes falam, elas começam a cantar igual os crentes cantam, elas começam a levantar a mão igual os crentes levantam, elas começam a fazer um monte de coisas que nós crentes fazemos. Ou seja, elas conseguem se adaptar ao novo ambiente, se adaptar ao GC, se adaptar à vida de igreja, se adaptar às coisas que se oferecem na igreja como uma ferramenta, um recurso para nos aproximar de Deus. Mas adaptação não é a mesma coisa que transformação. Por quê? Porque por dentro, elas continuam ainda mentindo, por dentro, elas continuam ainda julgando os outros, por dentro, elas continuam com toda aquela maldade no coração que elas sempre carregaram. Mas por fora, elas parecem ser crentes. Mas por dentro, elas ainda não tiveram uma mudança, uma transformação. A mente delas continua a mesma. Então, antigamente, ela julgava as outras pessoas, agora ela julga os irmãos em Cristo, os irmãos da fé. Sabe aquelas coisas tão banais e tão simples? Eu fui na igreja e o fulano não me disse bom dia, ou a paz do Senhor, ou graça e paz. Qual que é o problema? O problema daquele que não cumprimentou, pode até ser, mas o problema é o sentimento que você carrega. Não houve uma mudança por dentro. Você foi lá por causa do quê? De ser apreciado, de ser visto? Ou você foi lá por causa da sua adoração individual e pessoal a Jesus? Então, há uma diferença entre transformação e adaptação. E você pode perguntar ao seu coração, será que eu me adaptei a esse momento, a esse ambiente, a esse movimento? Ou será que realmente eu estou em busca de uma transformação, uma mudança, uma renovação na minha mente? A palavra de Deus lá em Marcos 12, versículo 30 e 31, fala, ame o Senhor de todo o coração. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Veja só, a base é o amor. E começa em amar a Deus, mas amar a Deus com uma intensidade tão profunda. E quando vai para a questão, ame a Deus com toda a tua alma. A alma trabalha muito a questão dos nossos sentimentos. Por isso que a gente tem algumas ferramentas, Casa do Oleiro é uma delas. Homens, se preparem para o dia 21 e 22. É o momento de você derramar teu coração na presença do Senhor e dizer, Deus, eu sou um cara irado, tem determinadas coisas que me tiram do normal, me tiram do sério, e de repente, eu já estou agindo como um troglodita. Eu deixo de ser quem eu sou, eu perco completamente. Gente, venha. Deixa o Espírito Santo mudar a sua vida. O comportamento vai ser consequência de uma mudança por dentro. Creia nisso. Às vezes você está se esforçando para ser um cara melhor. Gente, mas o esforço sem transformação é só esforço. Quantas vezes você já quis abandonar um pecado habitual às vezes, com muito esforço. Mas quando você vê, você comete ele de novo. Por quê? Porque a mudança, ela começa lá por dentro da gente. Mas quando muda por dentro, completamente, você é transformado por dentro, por fora também a mudança virá. A religião também não tem poder de transformar, eu acabei de falar, você pode se adaptar a ser evangélico, se adaptar a ser um crente aba, mas a religião não tem poder de transformar. Jesus falou isso aos fariseus, saduceus, aquele pessoal todo. Eles tinham um conhecimento profundo da palavra, mas eles não tinham mudança, transformação. Pelo contrário, eles usavam a palavra em benefício próprio, né? Eles sobrecarregavam os outros de práticas que eles deveriam fazer e cumprir, regras, rituais, mas eles mesmos não faziam nada disso.
Ou seja, é o velho, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E Jesus nos advertiu acerca disso. Jesus, ele traz não um sistema, um aspecto religioso, mas Jesus, ele traz uma mudança de vida. Uma nova vida. E essa nova vida firmada nele. A religião não tem poder de transformar, porque lá em Isaías 29:13, está escrito o seguinte, quando Deus usa o profeta, ele diz, esse povo ora a mim, veja só, eis que assim declara o Eterno, visto que esse povo se chega junto a mim apenas com palavras, sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto o seu coração está muito distante da minha pessoa. Adaptação. É aprender a ser religioso. É aprender a falar glória a Deus e aleluia da boca para fora. E Deus sabe quando glória a Deus e o aleluia não sai de um coração contrito e convertido. Ele sabe quando é só barulho. Mas Ele sabe quando existe essência. Amém? Que Ele encontra em nossa vida essência. A essência da presença dEle. A transformação, portanto, ela é um trabalho conjunto. Deus, o Espírito Santo e nós. É uma parceria que promoverá essa mudança. E ela começa por um posicionamento. Quando eu tinha meus 16 anos, eu comecei a andar com um pessoalzinho meio ruim, assim, da escola. E esse pessoalzinho começou a me levar para o bar. E eu comecei a gostar de ir para o bar. E a gente começou a jogar uma sinuca lá, mas entre uma tacada e outra, já rolava uma cerveja, algumas coisas assim. Gente, e eu era da igreja. Eu tocava na banda. Eu cantava no vocal, que era o grupo dos jovens. Eu dava aula na escola dominical aos domingos. Mas na sexta-feira a gente gazetava as 3 últimas aulas, ensino médio. E tempo terrível, né? E lá estava eu, no bar do Tonchak. Já fechou. Não existe mais. Queridos, e teve uma ocasião que eu estava numa vigília, e era uma vigília do louvor, igual vocês tiveram ontem aqui. E aí, lá pelas tantas, o Espírito Santo chegou para mim assim, e eu tocava trompete. Então, o trompete é um instrumento que você põe a boca nele, né? Para soprar ali, né? E aí, nós tínhamos tocado e tal, encostamos, sentamos, e eu sentei. Estava cheia a igreja assim, sentei na escada assim, onde a gente ficava. E aí, o Espírito Santo veio e falou no meu coração, Luiz, ontem, essa boquinha aí estava num copo de cerveja, né? Gente, o negócio pegou, viu? E eu louvo a Deus, porque naquela noite eu me arrependi. Eu me arrependi. E eu me posicionei, eu disse, Deus, então, não vou mais andar com... Eu lembro do nome dos meus amigos aqui, né? Com o ABC, não vou mais andar com eles. E daqui para frente, vida nova. E foi uma mudança que ocorreu na minha vida, aos 16 anos de idade. Não tem idade para você se posicionar. Você pode ter 15, 14, 13, você pode ter 50, 60, 70. Se hoje você falar, Deus, eu quero ir por esse caminho, Ele vai te honrar. O teu posicionamento é importante. A mudança de mente. E quando eu fiz isso, sabe quem me abençoou, quem me ajudou? O Espírito Santo. Porque o trabalho é conjunto. Então eu tinha nascido na igreja, cresci na igreja, fui batizado na igreja, eu era a igreja. Quem olhava para mim, eu era crente, eu usava calça social assim também, porque na minha igreja não podia usar calça jeans, tá? Era só social. Eu ia de calça social para a escola, mas eu ia de calça social para o bar também. Tá? Gente, então quem olhava para mim, eu era um crente. Eu não usava falar palavrão, porque em casa a gente não falava, e se falasse daí cantava, né? Fala de novo que eu te quebro os dentes. Uma benção, educação raiz. Então, gente, eu tinha toda aquela cultura que todo crente tem. Então, culturalmente eu era um crente, mas essencialmente eu não era. E o que Deus quer é a nossa essência, o que Ele quer é o nosso coração. E essa transformação começa por um posicionamento. Decida mudar. E o Espírito Santo virá sobre você e vai permitir essa mudança. Como alcançar então essa transformação? Aí você pensa, será que é só eu querer, desejar e dizer, não, a partir de hoje, eu já falei de esforço.
É preciso um posicionamento. E aí o Espírito Santo virá e ele vai te abençoar. Mas como que ele abençoa? Ele abençoa com presença. E eu quero destacar para vocês aqui, primeiramente, Moisés. Onde é que Moisés teve o rosto dele transformado? Não foi quando ele ordenou as pragas no Egito. Não foi quando ele colocou o cajado e o mar vermelho se abriu. Não foi quando ele bateu na rocha e da rocha saiu água. Não foi. O rosto dele só foi transformado quando ele sobe ao monte e ele fica na presença do Senhor. E quando ele volta de lá, o rosto dele brilhava. Quem percebeu? Não foi ele. Quem percebeu foram os outros. A palavra de Deus diz que nós temos que ter bom testemunho dos de fora. Mas ele fez tanta coisa grandiosa, fez, mas essas coisas que ele fez não fizeram com que o rosto dele brilhasse. A transformação, ela vem com a presença. E essa presença é o lugar em que nós devemos estar. O monte, onde Moisés ficou por 40 dias, era o lugar secreto, era ele e Deus. A transformação, a mudança na sua vida virá quando você estiver na presença dele. Onde pode ser esse lugar secreto? Pode ser hoje aqui. Porque é você e ele. Não é ninguém mais. É você e ele. É o teu coração ligado, conectado ao coração dele. Nós encontramos na Bíblia também outros que tiveram um tempo de presença com Deus. Nós encontramos a mulher samaritana. Onde foi o lugar secreto dela? No poço. Essa mulher, ela tinha um vazio tão grande dentro dela e ela achava que ela ia compensar com amores. Então ela passou pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto e já estava no quinto marido. Gente, nenhum amor, seja de um homem ou de uma mulher, preencherá o vazio do teu coração. Ele complementará, mas não preencherá. É importante ter um casamento saudável, feliz? Sim, sem dúvida. Mas não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é ter Jesus. É ter um encontro com Ele. E a mulher samaritana descobriu isso um dia que ela foi buscar água. Ela estava fazendo uma atividade normal do seu dia, buscar água. Mas como as outras mulheres não gostavam dela, então ela tinha que ir num horário que as outras mulheres não estariam lá no posto. Porque ninguém queria ser vista com aquela mulher. Porque ela não era uma mulher de boa fama. Por conta da atitude, do comportamento dela. E ela então vai na hora do almoço. E lá ela se encontra com Jesus. E Jesus puxa a conversa. Porque Jesus, ele é um ser extraordinário. Ele não tem preconceito nenhum. Ele começa a conversar com ela. Ela diz, mas o senhor é judeu, eu sou samaritana, como é que você vem falar comigo? Você é homem, eu sou mulher, como é que você vem falar comigo? E nessa conversa, ela tem um encontro profundo com Jesus e ela é transformada. Daquela mulher aventureira que buscava a grande paixão da vida dela, que tinha acho que uns 3 perfis no Tinder. De repente, ela encontra o verdadeiro amor da sua vida. Amém? E é Jesus, esse amor. Um outro que nós encontramos também na Bíblia, que teve uma mudança radical e profunda, foi Saulo. O lugar secreto dele foi na estrada de Damasco. E quando ele se encontra com Jesus, ele tem a sua vida transformada. Ele percebe que ele esteve cego durante todo aquele tempo. Mas ele conhecia profundamente as Escrituras, conhecia. Mas ele não conhecia o Senhor das Escrituras. Paulo era completamente adaptado a uma religião, mas agora Jesus o chama para fora. Sai daí, cara, vem para cá. E ele entende esse chamado. E esse Saulo se torna o Paulo, que escreve isso para nós aqui com toda a autoridade que ele recebeu de Deus. Tenha a sua vida transformada pela renovação da sua mente. Por que ele diz isso? Porque eu tive a minha. Paulo possivelmente não era um cara assim, como eu contei para vocês, da sociedade romana, que frequentava aqueles lugares, aqueles ambientes. Não, ele era extremamente zeloso dentro da sua religião. Mas ele estava completamente perdido na sua religião. Religião não salva, religião não transforma. Quem salva e quem transforma é Jesus.
Vamos para 2 Coríntios 3,18. Diz assim, ó, mas todos nós, quem? Quem? Nós, todos nós, com a face descoberta, contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor. Conforme a sua imagem, estamos sendo, é gerúndio, é um verbo contínuo, está acontecendo. Estamos sendo transformados com a glória crescente, na mesma imagem, que vem do Senhor, que é o Espírito. Em outra tradução diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória. Queridos, a glória de hoje é maior do que a de ontem. A de amanhã será maior do que a de hoje. Você crê nisso? Não perca a de amanhã, que vai ser melhor que a de hoje. Aleluia! Queridos, o Espírito Santo está agindo e trabalhando em nossa vida. E a transformação que Jesus propõe para nós é sempre transformar algo bom em algo melhor. Água é bom, mata a sede e tudo mais. Mas, gente, não se serve água num casamento. Vocês já sabem onde eu vou chegar, né? Jesus, ele toma água, ordena os seus servos, os seus pastores, os seus líderes, o seu líder de GC, ordena aos seus servos, encham as talhas de água. E eles vão lá e enchem aquelas talhas de água. Em seguida ele diz, ofereçam agora aos convidados. Mas antes de dar aos convidados, chama o mestre, né, o maître, o responsável pela festa. E quando ele chega, ele experimenta, ele prova, não é mais água, mas agora é vinho. E é um vinho do melhor. Deus transforma algo bom em algo melhor. Como é que está a sua vida? Pura água. Deus quer transformar em vinho, e vinho de boa qualidade. O vinho, ele tem um significado tão interessante na Bíblia, ele significa alegria, ele significa a disposição. Às vezes você é um crente frequentador da igreja, frequentador dos cultos, até frequentador do GC, quem sabe. Mas você é uma pessoa apática, moribunda, está aí parado. O Senhor quer encher você de disposição, de alegria. Ele quer transformar essa água parada da sua vida num vinho novo. Olha o merchandise aí para o setor, né, pastor Jefferson? O azul também é bom. O Tiffany também, o branco também. Queridos, mas Ele quer mudar a sua vida em algo melhor. A transformação leva-nos a algo sempre melhor. Amém, queridos? O que o Espírito Santo tem falado aí a teu coração? Ao meu, ele falou muita coisa. Eu fui desafiado quando eu estava preparando essa palavra para falar para vocês nessa manhã. E eu quero dizer que hoje é o dia dessa transformação. Hoje é o dia desse encontro. Hoje é o dia de subir a montanha. Hoje é o dia de buscar água no poço. Hoje é o dia de pegar a estrada de Damasco. É hoje o dia da sua mudança. Você crê nisso? Vamos ficar em pé? Deus, nós queremos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós. E Jesus está abrindo um convite agora ao seu coração. Você quer isso nessa manhã para a sua vida? Você quer se posicionar nessa manhã? Como eu fiz lá quando eu tinha meus 16 anos de idade, eu disse, eu não vou querer a vida de boteco. Eu quero uma vida com Jesus. Você pode fazer isso nesse dia. Eu não sei em qual área da sua vida você está parado ou estagnado. Mas o Senhor sabe, eu creio que essa palavra, o Espírito Santo falou ao seu coração. O que precisa mudar. E essa mudança começa na sua mente. Quando você propõe, eu quero mudança. Se você der um passo em direção a Jesus, Ele virá até você. Ele virá com poder, Ele virá com amor, Ele virá até onde você está. Ele virá com seu sangue purificador, trazendo o perdão do seu pecado. Talvez você esteja dizendo assim, mas eu estou andando em pecado. Não precisa continuar andando em pecado. Hoje é dia de confessar. É só vir à presença dEle e dizer, Jesus, eu estou aqui. Eu confesso o meu pecado ao Senhor e eu quero a minha vida mudada. Eu quero a minha vida transformada. O sangue de Jesus é suficiente. Não continue se penalizando pelo seu pecado. Confesse-lhe a Jesus.
Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Aquela mulher, ela era uma pecadora quando ela chegou no poço. Mas depois que ela se encontrou com Jesus, ela volta para Samaria como uma evangelizadora. O seu pecado ficou lá. O seu pecado foi perdoado e a sua vida foi mudada e transformada. Venha. Se o Espírito Santo está falando ao seu coração, venha. Os intercessores estão aqui. E eles vão orar por você, porque eles intercedem por você. São homens e mulheres de Deus consagrados a Deus para colocar a sua vida diante do altar do Senhor. E a mudança virá para a sua vida. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Essa manhã é uma manhã de reconciliação. Se você vai se reconciliar com Jesus, fala ao intercessor: eu estava afastado dos caminhos do Senhor, mas nessa manhã eu resolvi voltar, e eu quero voltar à presença do Senhor. Se nessa manhã você quer receber a Jesus na sua vida como seu único e suficiente Salvador, você quer deixar a escuridão das ruas de Roma, você quer deixar a periferia de Roma, você quer deixar aquela vida noturna de Roma, e nessa manhã você quer se render a Jesus, fala ao intercessor: eu estou entregando a minha vida para Jesus com você agora nessa oração aqui. Fala para Ele, em nome de Jesus. Hoje é o dia de voltarmos para nossa casa, não da forma como nós chegamos aqui. Você quer voltar para a sua casa hoje com o seu rosto brilhando? Se você quer, venha à frente, venha. Tem gente aqui, já estão orando, mas é tempo ainda. Venha, venha. Jesus, eu quero voltar para minha casa nessa manhã com o meu rosto brilhando. Diga isso para o Senhor. E a glória do Senhor será derramada sobre a sua vida nessa manhã. Pai, é no nome de Jesus que nós entramos em Tua presença, Senhor, a Tua presença santa, a Tua presença que sara, a Tua presença que cura, a Tua presença que restaura, a Tua presença que transforma, Jesus. E ó Deus, a transformação pelo Teu Espírito Santo acontece nessa manhã aqui, Senhor, em nossa vida. Somos a Tua igreja. Ó Deus, estamos com o nosso coração aberto à ação do Teu Espírito Santo nessa hora, Pai. E é o Senhor que se move em nossa vida. Ó Deus, nós nos posicionamos diante do Senhor. Nós nos posicionamos diante da Tua presença, Senhor, e dizemos: muda-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor. Ó Deus, que nós tenhamos, Senhor, nessa manhã uma experiência, ó Deus, uma experiência inédita, uma experiência nova com Teu Espírito Santo, Pai. Muda-nos, Senhor, molda-nos, Jesus, a Tua imagem, a Tua semelhança, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, nessa manhã com os meus irmãos, eu oro nessa manhã com a Tua igreja, Jesus. E ó Deus, declaro essa palavra na autoridade do Teu Espírito Santo, porque essa palavra, Jesus, transforma, essa palavra, Jesus, desafia, essa palavra nos confronta, Senhor, mas essa palavra traz vida, e traz vida abundante para a nossa vida, porque essa palavra é o Verbo encarnado, essa palavra é Jesus que se fez homem e habitou entre nós, Pai, e conhecemos a Sua glória, e andamos de glória em glória, somos transformados a cada dia, Pai. O que somos hoje nós não éramos ontem, o que seremos amanhã, Senhor, nós não seremos o que somos hoje, Pai, porque o Senhor nos transforma de glória em glória, Senhor. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor, a Ti seja o poder para sempre, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, aleluia.